Boa noite, e por que não dizer shalom, shalom de Deus para vocês. Os que estão acostumados comigo no devocional já sabem, né? Devocional e os temas todos os dias aqui no YouTube. Então, boa noite para vocês, boa noite para a mesa. Boa noite, muito boa noite, bem-vindos a todos. Excelente noite para todos, né? Meu Deus, Deus abençoe profundamente o coração de vocês neste podcast. Uma coisa eu estava falando aqui em off, né? Uma coisa que eu acho muito legal é quando nas minhas viagens eu chego, aí as pessoas falam, olha, eu acompanho todos, eu comecei lá no 5º, aí eu voltei, aí eu continuei, já estou quase alcançando, porque a gente já está no... Já passamos de 50. 51 ou 2 aqui, no 51, número 51. Que maravilha. Então, olha, falando de todos os assuntos, principalmente dos últimos dias, é lógico. E hoje o nosso tema, né? Agora, esse é o tema, Israel. Você que tem curiosidade para aprender sobre Israel, por que a gente ama Israel, por que Israel é importante, por que tanta coisa falando de Israel, tudo a gente vai... Hoje você vai descobrir o porquê, tá bom? Então, é o super tema. E para a gente falar de Israel, mas eu não vou falar antes do pastor Vinícius dar um recado. Senão o pessoal se esquece. Não deixem de se inscrever no canal. A gente pede sempre, porque às vezes as pessoas entram, passam, assistem a programação, gostam, mas se esquece de se inscrever. Então se inscreva, clique no sininho para que você possa ser avisado de toda a programação nova que entrar no ar. Como a pastora se referiu, tem 6 horas da manhã o devocional com a oração. Às 18 horas, segundas e sextas, o podcast e os outros dias da semana, você vai ter sempre um vídeo temático, uma aula, alguma coisa muito interessante, um material de atualidade. E curtir no like, no joinha. Deixa aí o seu joinha, porque você mostra para o YouTube que a programação que é feita nesse canal é relevante, é interessante. Isso ajuda o canal a crescer. Além disso, compartilhe a programação com seu amigo, com seu parente, aquela pessoa que você sabe que vai ter interesse no tema. Hoje, como foi falado, o tema é Israel. Aquela pessoa que sempre pergunta para você, poxa, eu não entendo por que Israel é importante, eu acho que é demais, as igrejas falam muito, algumas igrejas falam muito de Israel. Você vai entender agora aqui um pouquinho da importância de Israel. Então, compartilhe a programação. Você vai estar ajudando a gente demais a fazer com que a palavra de Deus possa chegar a várias pessoas e ajudar o canal também a crescer. E agora tem uma novidade. Toda terça-feira, às 18 horas, tem live no YouTube. Então, você que quer conversar comigo, aquela interação, nós vamos estar falando sobre vários temas e estamos começando com o tema de emoções, né? Que faz tempo que vocês têm pedido para eu falar. Então, toda segunda, às 13 horas, no Instagram, só no Instagram. E toda terça, às 18 horas, só no YouTube. Então, eu aguardo você nos 2 lugares, Instagram Exatamente. E YouTube. Bom, falando de Israel, porque eu gosto de uma coisa, quando eu falo de Israel, falar que Israel tem o ontem, o hoje e o amanhã. E esse podcast nós vamos falar Israel de ontem, chegando até o hoje. E como eu falei, quando eu vou por muitas igrejas, eu vejo que algumas, graças a Deus, têm um foco em amar Israel. Mas eu vejo que, às vezes, fica só na bandeira, aparece uma bandeira de Israel, uma dança. Mas eu fico pensando assim, será que se eu perguntar por que ama Israel, poderia me responder? Ou por que Israel é diferente? Todas as nações são amadas por Deus. Mas por que Israel é diferente? Então, a gente vai responder essa pergunta hoje, não é? Bom, começando. Israel é uma nação, o Brasil, a gente sabe como é que começou o Brasil. Deus ama o Brasil. Deus tem muitas bênçãos para o Brasil. Mas a gente sabe como é que aconteceu, como que surgiu o Brasil. Então, nós sabemos a história de quase todas as nações. Quando você vai estudar, você pode não saber de todas as nações e saber só da sua, ou de mais uma ou duas que você lembra quando estudou história. Mas todas elas têm um início feito por homens. Né? Brasil, as colônias na África, em outros lugares, todas elas, os Estados Unidos,
todas têm um início que foi homens, que começou algumas mais antigas, como na Europa, e outras mais recentes, como a América do Sul, América do Norte, América Central. Mas Israel, de todas as nações, é a única que começou com Deus. Foi Deus que determinou. Não foi Pedro Álvares Cabral, não foi ninguém. Foi Deus. E nós vamos conversar sobre isso, porque a Bíblia começa com um homem, Adão, um homem e uma mulher, Adão e Eva. Aí depois Deus começou com relacionamentos individuais. Né? Nós temos Enoque, nós temos Abel, nós temos Noé. Então, homens individuais. Até que a gente chega em Abraão e Deus fala, peraí, eu não quero andar com um homem só. Eu quero o mundo inteiro, mas tem que começar de algum lugar. Então, até aqui, homens escolheram andar comigo, agora eu quero uma nação. Então, quando chegou em Abraão, começou uma promessa de uma nação que não existia. Não existia. Abraão não estava na terra onde seria a nação. Abraão estava 800 quilômetros de distância de onde Deus o queria. Mas Deus começou a falar sobre esse projeto. Então, a primeira coisa que a gente tem para falar aqui é que Israel é um projeto de Deus, né? Amém, amém. Eu concordo contigo. E eu gostaria até de ler para todos Gênesis 12, onde fica estabelecido, né, a plataforma de Deus ali, o que Deus prometeu para Abraão. Eu queria ler com você. Gênesis 12, a partir do primeiro versículo, diz: Então o Senhor disse a Abraão, deixa a sua terra, os seus parentes e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você o pai de uma grande nação, abençoarei você e tornarei o seu nome famoso. E você será uma bênção para muitos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. Então, aqui a gente já tem uma promessa. Uma vez em um podcast, eu não sei se o Vinícius tem essa, mas o Jonas teve essa camiseta, não sei onde foi parar. Tem uma última promessa, que eu acho que não posso deixar de falar. E por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Sim, é muito forte isso. É forte. Meu Deus. Israel continua sendo bênção para os países vizinhos e para o mundo todo, né? Nós somos muito beneficiados pelas descobertas que saem dali de Israel, mas essa camiseta que eu estava falando é uma camiseta que a gente compra lá em Israel, tinha lá no Mar Morto, lá em Qumran, e ela falava de todos os impérios que já tiveram, e aí colocava assim... abençoa Israel, se tornou próspero. Amaldiçoa Israel. Não. Então, essa é de países. Eram impérios, países, e aí todos os países que já oprimiram Israel duramente... Já acabaram. E aí aqui, acabou. Aí fala o nome do império e acabou. Até que chega no último inimigo, né? O último inimigo que ainda está por aí, e aí meio que deixa assim, bom, acho que vai acabar. Mas na história de Israel, muitos impérios, muitas nações se levantaram contra Israel, mas essa promessa aí nós vimos cumpridas. Mas a gente ainda não respondeu. Por que Israel é importante? Porque é uma promessa de Deus? Sim, porque é uma promessa de Deus. Por que Deus prometeu? Porque Deus queria escolher, Deus escolheu um local. Em toda a terra, ele poderia ter escolhido qualquer local. Ele poderia ter escolhido na América Latina, na América do Norte, na América Central, na Europa, na África, na Ásia. Ele poderia ter escolhido, mas ele escolheu um local, e ele sempre escolhe assim, o local mais desprezado. Por que o mais desprezado? Porque Israel é uma terra de dificuldades, clima extremo, e uma terra não fértil e com falta de água. Gente, isso é uma combinação para dar errado um país. Você tem falta de água, você tem um clima extremo, e porque você tem falta de água, você não tem espaço, é uma terra pequena, por mais que Deus tenha mostrado fronteiras, limites, continua sendo pequeno, ainda na sua totalidade, mesmo com todas as fronteiras, sem o avanço do inimigo, Israel é pequeno. Por que ele escolheu um país pequeno, cheio de dificuldade, com falta de recursos naturais? Por quê? Para ele mostrar a glória dele para o mundo. Eu uso os desprezados, eu uso os pequenos. Então, um princípio que a gente vai ver cumprido na nação.
Israel não é próspero por causa da água ou por causa da terra fértil. Israel é próspero por causa de Deus. Israel não é próspero porque é grande como o Brasil, é grande como o Canadá, é grande como a Rússia. Não, Israel é próspero sendo minúsculo. Israel não é próspero porque tem paz. Nunca teve. Não tem ainda. Cercado de inimigos. Sempre foi essa história. Mas uma proteção sobrenatural. Então, por que Israel? Porque Deus queria mostrar para ele, para todas as nações da terra, como está escrito aí que o Jonas leu, Deus queria mostrar para todas as nações da terra o seu poder. Eu tenho a impressão também que Israel, como a senhora sempre fala, é um microcosmo, né? As coisas que acontecem ali repercutem para o mundo inteiro. Primeiro, a gente vê a relevância desse lugar tão pequeno dentro de um país com a dimensão do Brasil. Eles mesmos recentemente fizeram um vídeo tão pequenininho comparado ao Brasil, que é uma nação, né? Aliás, é um continente perto deles. Mas as coisas que acontecem ali, meio que Deus mostra como eu gostaria que fosse e como é. E o mundo repete. Então, às vezes, claro, guardadas as questões culturais de Oriente Médio, etc., que é um país até bem ocidental para um país do Oriente Médio, mas serve de termômetro, né? Sim. E aí eu sei que a senhora vai chegar lá, mas além de termômetro das coisas que acontecem no nosso dia a dia, principalmente é o termômetro profético do que acontece dentro da palavra de Deus, né? Agora, tem uma pergunta, né? Por que Israel, sendo tão ameaçado e não destruído por proteção sobrenatural, por que esse ódio? Aí eu lanço essa pergunta agora para vocês. Por que você encontra o ódio contra Israel em todos os lugares? Então, esse ódio se chama antissemitismo. Qual é o motivo desse ódio? É uma nação pequena, que não daria problema para ninguém. Mas está escrito que é o cálice de tontear de todas as nações. Uhum. Segunda coisa, não é um ódio que dá para explicar. Eu não consigo colocar um motivo aqui para vocês por que tanta gente tem, tantas nações, tanta gente tem esse sentimento antissemita. Por quê? Porque não é um motivo político, nem econômico, é um motivo espiritual. Quem odeia Israel é o mesmo que te odeia, é o diabo. Então, ele odeia. E por que ele odeia Israel? Porque lá, aí entramos no assunto, mas eu vou voltar, só vou passar. Porque Israel é o local onde ele vai ser derrotado, no Armagedon. Então, Israel é a derrota dele. Israel é o momento em que o reino dele finalmente acaba sobre a terra. E vai ser lá em Israel. Lembra daquela experiência que eu contei quando eu estava lá no Megido? Foi uma caravana de estudo. E estava um dia, era verão, eu ia muito no verão. Eu ia 3 a 4 vezes por ano para Israel. E eu lembro como se fosse hoje, que era maio. Maio, gente, é muito quente. É assim, é um caldeirão, Israel. E, principalmente naquela região, não tem vento. Se tivesse vento, refrescaria, mas não tem vento. Quando eu falei isso, o diabo odeia esse lugar, porque é aqui que ele vai ser derrotado. Olha, bateu um vento, mas um vento que não era normal, que ninguém mais me ouvia, porque o barulho do vento era muito grande. E as folhas da Bíblia, ninguém conseguia ficar aberta. E foi assim um vento que durou uns 3 minutos, mas foi assim, eu digo que até assustador, aquele vento. E do mesmo jeito que ele veio, ele parou. E aí todo mundo caiu, um temor em todo mundo. E todo mundo entendeu que o que a gente estava falando é real, incomoda e é real. Bom, mas voltando para a história de Israel, a gente volta para o profético. Eu tenho uma imagem aqui, mas por mais que eu tenha, eu deveria ter imprimido maior. É uma das minhas imagens preferidas. Eu acho que não vai dar. Eu vou até colocar, mas é uma das minhas imagens preferidas. É o globo, no globo, e não coloca nenhum país. Só coloca aqui no centro Israel, porque eu gostei muito desse site, quando ele colocou essa imagem. Tem séculos isso aqui, mas é a imagem que eu guardo com muito carinho, porque aqui é o retrato de Ezequiel 5:5. Então, eu queria que ou o Jonas ou
o Vinícius pudesse ler Ezequiel 5:5, porque fala justamente o motivo por que Deus escolheu Israel. Vamos lá para Ezequiel 5:5. Enquanto o Vinícius encontra, eu também entendo que Deus quis formar uma nação exclusiva para que ele fosse adorado como Deus único, não como estava acontecendo já naquele mundo antigo, né? A idolatria já estava muito forte e Deus precisava de uma nação e ele tinha que começar essa nação do zero. Sim. Né? E isso é tremendamente importante para nós entendermos, né? Deus construiu de fato essa nação e andou com ela por todo esse tempo, estando eles em obediência ou em desobediência. Deus nunca os desamparou. Obviamente, eles pagavam preços altos como consequência da idolatria, né? Da adoração a outros deuses, ou de se esquecer de alguns princípios, as festas. Então, Deus estava sempre corrigindo Israel. E nessa caminhada vocês vão entender o quanto o que eu estou falando é um fato. Vamos? Ezequiel 5:5. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Está vendo? Tudo gira, mas ele não está falando de um centro... ele não está falando de geográfico, ele não está falando de um centro geográfico, ele está falando de um centro... Tudo gira em torno de Israel. Todo cumprimento profético é em Israel. Quer ver? Vocês já devem ter me ouvido falar, mas eu vou repetir para vocês. Foi o local em que Deus escolheu para descer fogo do céu. Você não vê nenhuma outra nação que tenha descido fogo do céu. Quando é que desceu o fogo do céu? Elias orou e o fogo desceu. Salomão orou e o fogo desceu na inauguração do primeiro templo, na inauguração do segundo templo, várias situações. Israel é o local onde Deus escolheu para que o próprio Deus, Jesus, sendo Deus, se esvaziou, ele andou por Israel. Os passos de Deus foram marcados em Israel. O suor de Jesus foi derramado em Israel. O sangue de Jesus foi derramado em Israel. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e andou 40 dias e 40 noites em Israel. Jesus vai descer no Monte das Oliveiras em Israel, é lógico, em Jerusalém. Ele vai reinar por 1000 anos em Jerusalém. A nova Jerusalém vai descer em Jerusalém. Quer mais que eu te diga? Deus escolheu um local só. Olha, é aqui que eu vou cumprir tudo o que eu disse que aconteceria. E assim foi. Os primeiros líderes, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, a primeira igreja, tudo foi em Israel. Nós temos uma dívida com esses homens e mulheres, esses mártires. Eu não posso me referir a mártires só aos apóstolos. O que falar de um diácono chamado Estevão, né? O que falar de anônimos que viraram tochas humanas nas mãos de Nero. Então, nós temos uma dívida enorme para com Israel. Tudo saiu de lá. A palavra, quando você pega no original o Antigo Testamento, está escrito em que língua? Em hebraico. Já me perguntaram, gente, tem perguntas que eu só posso dizer assim, Jesus vai falar para a gente, isso é mistério. Me pergunta assim, qual é a língua que você acha que a gente vai falar na eternidade ou no céu? Eu digo língua assim... dos anjos. A língua estranha. Mas assim, eu até respondo, pode ser isso, é mistério de Deus, mas e por que não hebraico, né? Tudo começou com hebraico, por que não com hebraico? Mas o que eu quero dizer é que eu falo daqui a pouquinho do Museu de Hertz. Aliás, nem o Jonas nem o Vinícius foram, eles têm que ir comigo no Museu de Hertz, a céu aberto. Isso faz parte do nosso outro podcast, é a continuação. Então, voltando para cá. Então, você já entendeu por que Deus escolheu. Deus tinha que escolher um lugar. Podia ser qualquer lugar do mundo, mas ele escolheu um lugar onde tem dificuldade para mostrar que ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz o deserto florescer. Quando você vai hoje para Israel,
você vê literalmente a promessa de Deus cumprida. O deserto florescer como? Eu vejo as estufas no meio do deserto. Eu vejo aquelas estufas cheias de... Eles desenvolveram, por causa da irrigação por gota, e o sistema de estufa, ao invés da árvore crescer para cima, a árvore ela cresce, ela não vai para cima, ela fica horizontal. E esse sistema faz com que ela receba mais nutrientes ainda. Então, o legume é mais doce também por causa do choque. Eles não tiram... Israel tem uma terra salobra. Eles descobriram que se eles não tirassem todo o sal, deixassem um pouquinho só do sal na terra, e quando eles colocassem água, a planta, fosse o que fosse, fruta, legume, ela recebe um choque e produz açúcar. Isso é química. Então, a fruta do deserto de Israel é mais doce, o legume de Israel é mais saboroso, é mais doce. O deserto floresce. Israel exporta flor. Israel exporta fruta. E tudo lá no deserto. Tem em todos os lugares, mas principalmente lá no deserto que o governo desenvolveu esse sistema de estufa. Ele incentiva agricultores a irem morar, né, no sul de Israel e receber muitos benefícios do governo para poder ter essas estufas e fazendas e kibbutz ali no sul de Israel. Mas eu fui para o Israel de hoje, nós estamos no Israel de ontem, né? Daqui a pouquinho a gente vai para o Israel de hoje. Israel de ontem. Então, Deus tinha que começar de algum lugar, começou de um homem, deu uma promessa. Para Abraão só deu promessa. E deu um filho, que é o filho da promessa. A partir de Isaac, nós vamos ter a nação, que nós vamos ter ali Jacó, e nós vamos ter, a partir de Isaac, teve Jacó, e a partir de Jacó nós temos as tribos, pronto. Essa é a formação da nação de Israel. 12 tribos. Alguma coisa a acrescentar aqui? 12 tribos. Todo mundo unido, todo mundo abençoado, aí entra na terra prometida, liderados. É claro que já teve uma história antes, né? Aí eles ficaram no Egito. Israel é uma nação... Vamos dizer, Israel é a única nação que, da noite para o dia, eu quero ler em Jeremias, um dos dois, lê para mim, né? Jeremias. Como isso não é aula, então não pode esmiuçar, né? Mas é lamentável para você que está nos ouvindo não ter tantas Jeremias informações 16, 14. Que esclareceriam para você e daria todo o entendimento sobre essa nação criada por Deus. Cada detalhe dessa formação é tão lindo, tão lindo. E dá vontade de falar aqui, mas não há tempo para isso, né? Quando a senhora está falando das tribos, é um dos assuntos que eu mais gosto, né? Que você tem toda aquela coisa envolvendo Jacó, a mudança de nome de Jacó, a luta de Jacó com o anjo, as questões de José simbolizando Jesus, o resgate de José. Aí, para a professora aqui de Pentateuco, eu nunca sairia desse podcast. Maravilhoso. Segurou o anjo, segurou o anjo. Se deixar, ele canta. Jeremias 16, 14. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito. Então, olha o que Deus... Ele está falando que aconteceu um grande milagre. Por quê? Aí a gente está falando da formação. As 12 tribos, Deus ali forma a nação. Só que até José estava tudo bem. Depois de José... Aí que a gente começa. Por que Israel viveu tantos momentos duros como este, que Israel estava lá no Egito, porque teve fome sobre a terra, e José estava lá no Egito, José foi bênção para o Egito, e José foi bênção para os irmãos, então eles foram para o Egito. Aí eles esqueceram de Deus no decorrer, quando José morreu, e eles ficaram escravos no Egito. Por que há um peso, há uma punição tão forte? Mas por que eles se tornaram sobre a escravos? nação de Israel? Se tornaram porque se esqueceram escravos, de Deus. Não, porque abandonaram Deus. Então. A palavra que José deixou para eles foi a seguinte: não misture, né? Ou seja, não adquira os hábitos, os costumes egípcios. Permaneçam adorando ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Né? E eles se dispersaram, perderam a presença de Deus, se tornaram escravos. Então, aí a gente fala, mas o Brasil
já viveu tanta desobediência, ainda vive desobediência, por que nós não recebemos uma punição? Aí vem aquela história, né? Deus é brasileiro. Não. Eu acho que a gente... É bom não entrar no Brasil, porque eu acho que a gente está debaixo, sim, de muita maldição nesse período e por desobediência também a Deus. Sim, mas não é Hoje igual a tem uma Israel. herança- tem uma Você herança não, que o só Brasil não Deus. foi... O Brasil, Nunca o foi que eu uma quero nação dizer... escrava. Não, eu O que eu entendi. quero dizer é que, diante de todas as... Eu estou dando o Brasil como exemplo. Eu poderia dizer França, eu poderia dizer Espanha, Estados Unidos. Por que é que... Eu estou tomando o Brasil porque é a nossa nação. Por que a nossa nação, mesmo tendo quebrado princípios e ainda quebra princípios de Deus, por que a punição não é tão dura quanto Israel? Por que Israel, quando eles desobedecem, vai para o exílio? Aí não foi uma vez só para o exílio, né? 3 vezes para o exílio. A gente vai falar. Por que para Israel é tão duro? E nós vamos chegar até o Holocausto. Por que para Israel é tão duro? Porque é a única nação que Deus desceu. Ele não só começou a falar com indivíduos, mas ele falou com a nação. Lá em Êxodo capítulo 19, gente. Deus desceu aqui no Brasil para falar com a nação inteira? Não, mas em Israel, Êxodo 19, ele desceu. E mais, ele desceu e ele deu o nome. Ele deu o nome dessa nação, né? De Israel. Sim. Ele deu o nome. Ele que escolheu. Ele não deu o nome do Não Brasil, é o da pau-brasil, França, né? dos Estados Unidos da América, por mais maravilhosas que sejam as nações. Essa ele deu o nome. Ele falou, essa é a minha e eu dou o meu nome. Tá aqui, ó. Israel. Mas e aí? Deu o nome, desceu no Monte Sinai, fez... Todo mundo... Foi uma visão coletiva, é isso que eu quero dizer. Todo mundo viu. Todo Homem, mundo. mulher, criança. Exatamente. Todo mundo viu que o monte fumegou, que tinha raios, que tinha trovões. Ouviram o clangor de trombetas. Todo mundo. Foi uma visão coletiva. É como que o Brasil ter uma visão de norte a sul, de leste a oeste, todo mundo vendo Deus descer em algum monte. Eles viram a nação inteira que saiu do Egito de uma forma sobrenatural. Por isso que eu pedi para este versículo ser lido, que chegaria dia em que não diria que o maior milagre que Israel já viveu foi a saída do Egito. Em um único dia, uma nação sai do Egito. Tirada por quem? Por Deus. Todos eles viram que Moisés, sem Deus, não era Moisés, não era ninguém. Foi Deus que fez os sinais, prodígios e maravilhas. Foi Deus que abriu o Mar Vermelho. Foi Deus que mandava o tempo todo coluna de nuvem de fogo. Foi Deus que mandou maná. Foi Deus que mandava água. Foi Deus o tempo todo. Então eles viram as vestes, sapatos, tudo. Não envelhecia. Então, milagres, eles conviviam com milagre diário. Então, por isso que eu pedi para ler. Haverá dias, porque até 1948, o maior milagre que eles tinham para contar é Deus tirou a nação inteira em um único dia do Egito. Uma nação inteira. Sabe uma coisa, amor? Restituída e curada. Você falou aí no início a respeito de que Deus plantou eles nesta terra, que era uma terra de escassez, uma terra infértil, uma terra onde não tinha como plantar, não tinha água, muita pedra. Você citou o exemplo de que Deus queria fazer milagres no caos, mostrar o seu poder. Mas a gente não mencionou 2 coisas interessantes. É importante que você que está nos ouvindo entenda que Abraão foi chamado, mas ele foi chamado para ser chefe de uma grande nação. Obviamente que isso não daria tempo, né? Mas houve uma dificuldade aí. Abraão tinha a sua esposa estéril. Depois, quando Deus resolve fazer o milagre e Sara e Abraão têm, então, Isaac, aí você vai ver que Isaac passa pela mesma situação com Rebeca. Então, Deus sempre provando o quanto ele é poderoso para fazer, para mudar o caos em bênção, entendeu? Sim. É incrível. Então, eu pedi esse versículo, eu vou pedir para o Vinícius ler de novo. Agora, presta atenção. Esse versículo está dividido em 2 etapas. Ele diz que, por muito tempo, o povo de Israel diz que o maior milagre que Deus fez foi tirar uma nação inteira num único dia, todo mundo restituído, curado e debaixo de sinais, prodígios e maravilhas. Repete isso, num único dia. Quantas pessoas saíram? 3 milhões de pessoas, gente. Num único dia, uma nação inteira foi retirada de uma nação onde eles estavam, debaixo de sinais, prodígios e maravilhas. Agora, leia esse versículo nas 2 etapas. O 14 e o 15, então. Né? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel do Egito. Mas
Tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Olha só, se eu fosse você, pegava esse versículo e na primeira parte do versículo está falando da saída do Egito. Na segunda parte tem data, é 1948. Foi quando Deus tirou Israel dos 4 cantos. E eu repito, agora eu vou falar, viu? Por causa do Kauai, eu tenho que falar. Quando eu falo 4 cantos, a terra é redonda e eu sei. Quem usa a expressão 4 cantos é Deus se referindo a norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais. Tá bom, queridos? Então, sem comentários que a terra é redonda. Ela é redonda, sim. Mas Deus fala de direção, norte, sul, leste, oeste. Então, dos 4 cantos. Então, Deus trouxe, em 1948, todo mundo dos 4 cantos da terra. Esse versículo, para mim, são os 2 momentos mais sobrenaturais de Israel como nação. Claro que o momento em que Jesus vem é muito único. Eu estou falando antes da vinda de Jesus. Esses são os 2 ápices, né? Antes da vinda, não, 1948 é depois, mas eu estou falando que nós temos como nação, Jesus ele veio para o mundo, ele escolheu Israel, mas ele veio para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu estou falando de milagres na nação, esses 2 são os maiores. Mas, quando a gente está falando aqui da nação de Israel, nós falamos de, e é lógico, como disse o Vinícius, se a gente ficasse nas tribos, a gente pode fazer um podcast só das tribos e dar bênção para as tribos, porque as bênçãos para as tribos falam para nós, como igreja, e também fala para a nação de Israel, e dentro das bênçãos das tribos, fala dos últimos dias. Fala tanto do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus, e também fala do anticristo. Então, a gente pode marcar um podcast só das tribos de Israel, para a gente falar desse profético. Então, nós temos na história de Israel a formação através dos filhos de Jacó, as 12 tribos. Nós temos, depois das 12 tribos, eles, da formação de Israel, aonde que essas 12 tribos se estabeleceram? Não foi no Egito, foi já numa terra, Canaã, que Deus estabeleceu, Deus levou ali, tinha um norte, tinha um endereço. Não foi Josué que escolheu o endereço, não foi Moisés que escolheu o endereço, não foi Abraão que escolheu o endereço. Abraão nem sabia onde era. Abraão não ficou escolhendo, foi Deus que falou, eu vou te levar aonde eu escolhi. Então, gente, vamos parar com isso. Não é o judeu que escolheu, foi Deus que escolheu a terra para ele. E ele guiou. Ele disse, Josué é lá. Josué foi em 2 momentos até a terra prometida. Ele foi em 2 momentos até Jericó. Ele foi no primeiro momento, em pleno vigor da sua juventude, né, com os seus 40 anos, ele foi lá, e com os 40 é quando ele saiu, 80. E ele foi depois... Nesse seu momento, ele e Caleb, com seus já mais de 80 anos, quando eles entraram na Terra Prometida. Primeiro eles foram como espia e depois ele foi já como líder da nação. E mais sobrenatural, né? E abre o Jordão, e o muro de Jericó cai, tudo isso. E uma nação que veio do deserto vence pessoas que estavam estabelecidas ali. Mas Deus sempre disse, aquela terra é de vocês, vocês vão colher o que vocês não plantaram, vocês vão viver em casa que vocês não construíram. Tudo isso é promessa de Deus. Restituição, afinal de contas, eles viveram 400 anos sem salário, né? Mais de 400 anos sem salário. Restituição de Deus. Então, pronto, chegamos na terra prometida. Chegamos em Israel, aí Deus estabelece, é só você digitar aí no Google, né? As tribos de Israel, a herança das tribos de Israel. Você vai ver que tem fronteiras, que foi Deus que estabeleceu. Não foi escolha de Josué. Foi Deus que... Agora distribui. Deus falou quais eram as fronteiras. Aliás, Moisés já tinha dito quais eram as fronteiras. Aí ele passou isso para Josué. Ó, dentro dessas fronteiras que Deus nos deu, distribui as Pronto. Aí a gente tem a nação de Israel ali. E enquanto Israel ficou... Aí que serve, são lições da nação de Israel, claro que serve para a gente. Enquanto Israel ficou unido, tudo bem. Quando Israel, 2 coisas, esqueceu Deus e se dividiu, tribos do norte, tribos do sul, enfraqueceram. Então, é o mesmo princípio. Enquanto você obedece a Deus, a bênção de Deus está na tua vida. E enquanto você está unido, é só você ver como o divórcio enfraquece.
O divórcio, ele divide não só as emoções, então, ele dilacera as emoções, tanto do marido quanto da esposa e principalmente dos filhos. Financeiramente, há uma perda para todo mundo. Então, o divórcio enfraquece, a divisão nas igrejas enfraquece, a divisão em qualquer âmbito, ela enfraquece. E assim foi com Israel. Israel se tornou tribos do norte, tribos do sul, e ela enfraqueceu com isso. E quando a gente começa a ver agora, eu pedi antes para que o Jonas e o Vinícius tivessem em mãos um versículo para a gente entender, porque é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Por que que Israel viveu 3 exílios, né? Diáspora, viveu o exílio primeiro das tribos do norte, que foram levadas pelos assírios. Foi uma destruição terrível no ano 722 a.C. Então, essa foi a primeira destruição assim coletiva que a gente vê. E depois nós vemos, 136 anos depois, a gente vê as tribos do sul, que foram levadas para a Babilônia. As tribos do norte, a gente hoje não identifica aonde estão, voltam, mas a gente não sabe quem é a tribo as tribos do norte. Foram literalmente dispersadas pelo mundo. Totalmente dispersadas. Chegaram, se você pegar a monarquia, você vai ver quantos reis quebraram princípios e abominações atrás de abominações. E chegou no limite do juízo de Deus e a nação foi dispersada. E as tribos do sul foram dispersadas também pelo mesmo motivo. Deus foi misericordioso enquanto houve rei avivalista. A gente teve Josafá, a gente teve Joás, Ezequias, Josias, o rei muito amado. E então nós tivemos os reis avivalistas, mas depois que os reis avivalistas não surgiu mais nenhum, nós tivemos o exílio para a Babilônia. Então sempre me perguntam por que esse exílio? Exílio das tribos do norte, exílios das tribos do sul. Por quê? A resposta está em Deuteronômio 28. Meu amado, tudo que a gente colhe na nossa vida, a resposta também está em Deuteronômio 28. A resposta Deus mandou para Moisés, ele disse assim, olha, eu vou dizer como é que funciona o mundo, é assim. Meu propósito são as bênçãos de Deuteronômio 28 para vocês. Aí todo mundo só lê a parte da bênção. A parte da bênção é, tudo que eu tocar vai ser bem sucedido, eu serei cabeça e não serei cauda, as bênçãos do Senhor vêm e me alcançam, os meus inimigos eles irão por um caminho, mas por 7 caminhos eles serão dispersados. Eu sei que você ama as bênçãos de Deuteronômio 28. Agora eu pergunto, você que ama as bênçãos de Deuteronômio 28, em oração, você profetiza, você fala. Aí eu faço uma pergunta, você já deu uma olhadinha em Deuteronômio 28 depois da bênção? Você já viu toda a maldição? Ele diz que se você não obedecer a Deus, os céus ficam de bronze, a terra fica de ferro. O que é céu de bronze e terra de ferro? Oração não respondida, ela fica retida, detida. Não tem, tudo que você faz não prospera, porque o chão é de ferro. Gente, eu passaria aqui o dia inteiro falando para vocês tudo o que acontece quando a gente escolhe o caminho largo que Jesus apresentou para a gente. O caminho largo são escolhas mais fáceis, mas que quebram princípios de Deus. É mais fácil mentir do que falar a verdade. É mais fácil adulterar do que viver em santidade. É mais fácil não adorar a Deus e viver a minha vida do jeito que eu quero. Então, o pecado é mais fácil. E Deus falou, não faça as escolhas fáceis. Faça as escolhas difíceis, porque as escolhas fáceis... Deuteronômio 28 é um capítulo enorme. E a parte da bênção é pequena. A parte da maldição é muito grande. Aí, então, o fruto de não obedecer a Deus é muito forte. Então, eu destaquei, eu vou pedir que o Vinícius leia Deuteronômio 28, 25, 32, 36 e 36, e o Jonas lê 48, 62, 64. São 2 versões diferentes, a minha e a dele. Seria melhor ler tudo numa versão só. Então lê na RA. Não, lê aí, porque a minha é uma linguagem mais linguagem viva, muito né? Boa, boa. Maravilhosa. Eu gosto. Maravilhosa. Mais didática, né? Mas aqui está mais perto de que todo mundo usa, RA.
Deuteronômio 28, 25. Primeiro, vamos lá. Eu vou pulando conforme a pastora pediu, depois a gente confirma quais foram os versos que foram lidos. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e serás motivo de horror a todos os reinos da terra. 32. E você sabe que, só para pontuar, você sabe que quem, por exemplo, no momento em que foram levados cativos as tribos do norte, eles destruídos, os assírios eram muito cruéis. Então, houve grande destruição e se tornou horror. Mas não é só os assírios. Quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, quando ele entrou em Israel, queimou o templo, destruiu completamente, levou tudo embora, levou o ouro, levou as coisas preciosas, levou tudo embora. Então, quem passava, meu Deus, esse templo era maravilhoso, é o templo de Salomão. Como assim? Cadê, né? Cadê o templo? Não, foi totalmente destruído. Então, o horror das nações, né? Então, o versículo 32 e 33. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia. Porém, a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-lo-á um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Então, só nesses 2 versículos você tem a escrava de Naamã. Você está vendo? É filha, uma garotinha foi levada para a Síria. E assim você tem o tempo todo, Esther, Mardoqueu, eles em outros lugares e não estavam na sua própria terra. Você vê Daniel, você vê todo mundo ali que não está na sua própria terra. E quando ele fala de destruição, outros povos comerão, os assírios levaram para Israel outros povos para viverem lá, para enfraquecer os judeus. E a gente vê também, depois do ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano também destruiu e dispersou, a gente vê também que muitos povos, esse é o assunto do outro podcast, muitos povos entraram na terra de Israel e tomaram posse da terra de Israel. Que é algo que quando a gente caminha lá, a gente vê muito, né? Dentro dos estudos de arqueologia, você vê aquela coisa da conquista, retomada, conquista. Nossa, ali no Megido tem várias camadas de destruição. E até a arquitetura, né? Vai mudando conforme as camadas vão se elevando. Vamos lá, 36. gente. Vamos conhecer. Agora 36. O Senhor te levará e o teu rei que tiveres constituído sobre ti a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais. E ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Então, lá na Babilônia, eles não falavam a língua e eles tiveram que ir. 48. Assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te haja destruído. Aí já entrou, sabe o quê? Aí já entrou o holocausto. Esse jugo de ferro, essa pobreza extrema, essa destruição absurda, e nós já vamos falar sobre o holocausto. 62 e 64 fala do holocausto. 62. Ficareis poucos em número, os que éreis como as estrelas do céu em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás ao pau e à pedra. Então, quando a gente ouve que houve esse tipo de destruição, extermínio, aí está escrito extermínio, em outras palavras. Vocês se tornarão poucos. E como que um único homem, Hitler, mata 6 milhões de judeus? Está escrito, aí você fala, mas Deus queria isso? Não, Deus não queria. Ele deu um motivo aí, porque você não me ouviu. Então, quando fala assim, por que tanto sofrimento? Porque é a única nação em que Deus desceu sobre o monte, Deus falou, Deus guiou, Deus que deu o mapa, Deus que deu as fronteiras, Deus que abençoou. É uma nação diferente. Você tem que concordar com isso, que é uma nação diferente. É uma nação que deveria sempre ouvir Deus, mas não ouviram. E porque não ouviram, Deus disse, se você não me ouvir, você será exterminado. Você que era muito, ficará pouco. É claro que depois Deus, porque Deus é um Deus que ama Israel,
como ele ama você, e ele restaurou Israel, e eles voltaram a ser um grande número. Mas ele está falando sobre um momento específico, em que eles ficaram poucos, eles foram exterminados. Nós estamos falando de um genocídio, nós estamos falando de um extermínio mesmo, e que muitos ainda têm coragem de dizer que o Holocausto não existiu. Então, para todos que dizem que o Holocausto não existiu, eu convido a fazer comigo uma viagem para Israel. Você vai no Museu do Holocausto com a gente, e ali, depois que você constatar todos aqueles filmes e fotos, ali, graças a Deus, é um memorial para que o mundo não esqueça da vergonha que foi o Holocausto. E mesmo assim, com toda essa comprovação, tem gente que fala, tem até governantes que falam, não, o Holocausto não existiu. Não existiu porque o mundo fechou os olhos. Para esses não existiu, porque o mundo fechou os olhos e disse, não está acontecendo nada lá. Tudo acontecendo, mas nós temos foto, nós temos vídeo, nós temos os campos de concentração. Vai lá para Auschwitz e veja, tem os campos de concentração que não vão deixar mentir sobre esse momento que aconteceu. Então, o Holocausto, depois de uma história linda, olha, a história começa com um homem, Abraão, recebendo uma promessa. E aí a gente percorreu pela história, né? Abraão, que teve aí de Isaac, Jacó, 12 tribos, saída do Egito, a travessia do deserto, entra na terra, que eu disse, e que outra terra, falando desse momento extraordinário, tem um Deus que, porque Josué está obedecendo Deus lá, numa batalha, ele ora e o sol e a lua param. Aonde? Que outro lugar na terra em que tem suor, sangue de Deus, fogo do céu, sol e lua para? Então, é uma nação, quanto mais a Bíblia fala que nós somos cobrados por aquilo que a gente conhece. Então, essa é uma nação que muito conheceu de Deus, por isso é muito cobrada por Deus. A própria história de Sodoma e Gomorra, né, que é fantástica, né, descer fogo do céu, destruir tudo, aquilo virar o que é hoje, a gente passa lá, um mar de sal que não nasce uma erva naquele chão, nada verde, não tem vida. E o local era chamado como? Jardim do Éden. É o lugar que Ló escolheu, né? Ló escolheu porque ele era olhou, lindo. Era lindo, tudo frutificava, verdinho, aquela coisa maravilhosa, e hoje tem nada. Ló se encantou com aquele lugar, porque era chamado de Jardim do Éden. Imagina a beleza que era aquele local. Aí Deus faz o seu juízo, porque Deus, ele retarda o seu juízo. Se você vê tribos do norte, tribos do sul, Deus retardou o juízo das tribos do sul em 136 anos, só porque tinha rei avivalista. Quando parou, rei que temia Deus, pronto, o juízo veio também sobre as tribos do sul. Então, nós vemos uma nação que é diferente. Israel é diferente. Israel é especial. Israel, você já deve ter ouvido, Israel é o relógio profético de Deus. E Israel tem uma cobrança de Deus incrível. E por isso que aconteceu o Holocausto. Tenho 36. Já leu 36? Não, perdão, não é o 36, o 64. Já lemos. Na verdade, a gente, se você olhar o 28 todo, né, até o final do 28, sim, tem uma coisa aqui que, imagina o pavor, eu estava lendo aqui o 67, pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à noitinha dirás, quem me dera ver amanhã, pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. Você imagina as pessoas no campo de concentração não sabendo se vão durar a noite inteira ou o dia inteiro. Porque vem aquilo que a gente vê, e aí muita gente acha que é filme, aquilo aconteceu. O povo sendo levado. Agora sai um pedaço da família, agora sai um irmão, agora sai um parente, agora sai um filho, agora sai uma mãe. E vão e nunca retornam. Então você não sabe se você vai ver à noite, se vai durar a noite inteira. O pavor de você não conseguir fechar os seus olhos para descansar. Né? É a narrativa, é aquilo que a senhora sempre fala. Esse livro aqui, ele é o livro mais atual que já existiu e que jamais existirá outro. Né? E você sabe que eu tive uma experiência pessoal com um casal sobrevivente do campo de concentração, porque eu, na minha adolescência, na minha juventude, porque foram muitos anos lá dentro da Aliança Francesa. Então, eu pegou minha adolescência e minha juventude lá dentro.
E uma das minhas professoras, ela era muito dura com os alunos. E todos os alunos morriam de medo dela. E ela era muito gentil comigo. E eu não entendia o porquê da gentileza dela comigo. Porque eu tinha uma vida muito difícil, eu estava ali com bolsa de estudo. E um dia de muito calor lá em São Paulo, em que eu não tinha me alimentado direito, eu desmaiei lá na Aliança Francesa. E quem me socorreu foi ela. E ela me levou para a sala de professores, e ali ela começou a me contar a história dela. E ela me mostrou, ela sempre estava de manga comprida, ela nunca quis explorar isso, e então nós, alunos, nunca tínhamos visto. E ela levantou a roupa dela, o braço, e mostrou o número, a tatuagem do número do campo de concentração. Ela diz, me conta a tua história que eu conto a minha. Para mim, esse foi o momento mais marcante da minha vida. Alguém estava interessado na minha história. Ela queria ouvir minha história. E ela ia contar dela para mim. E eu fiquei ali com meus olhos arregalados. Eu contei um pouquinho da minha história, as dificuldades que eu estava vivendo, né? Minha família, meu pai, minha mãe. E ela falou assim, mas você vai vencer, porque eu vejo em você a força que eu tive para sobreviver. E aí ela contou, eu acho que isso serve para todo mundo, sabe? Ela disse que entrou um dia na casa dela, nazistas entraram e arrancaram ela, o pai, a mãe e a irmã gêmea. Então, ela tinha uma gêmea e ali eles foram levados em lugares diferentes para um trem. Ela já nunca mais viu seus pais. Seus pais foram colocados num vagão e ela e a irmã em outro vagão. Ela disse, esse foi o último dia que eu vi meu pai e minha mãe. Ela falou, e depois nós fomos primeiro para o gueto. E ela falou, já no gueto, eu perdi minha irmã de fome. A minha irmã morreu deitada no meu peito. Quando eu acordei, a minha irmã já não estava lá e eu deixei a minha irmã para me aquecer um pouco, né? Ela falou, ainda estava tinha acabado de morrer e ela estava com muito frio. E ela falou que ela nunca esquece esse dia, mas ela tomou uma decisão. O que você leu era isso. Ela amanhecia o dia e falava, será que eu vou morrer como a minha irmã? Mas eu quero viver. E ela disse que ela se agarrou com fé em Deus. Ela disse, eu quero sobreviver, eu quero viver, eu quero vingar a minha família. Viver é vingar, né? Eu quero viver a bênção de Deus. E ela foi levada para Auschwitz e ela sobreviveu. E o marido dela também, que eles se conheceram no campo de concentração, claro que não se casaram ali. E quando eu vim, ela me levou para a casa dela. Depois dessa experiência, ela me levou para a casa dela. E na casa dela, o marido dela, um homem muito gentil, ela contou, olha, Naira, isso, eu estou contando a nossa história, porque, olha, Naira, a partir de hoje eu vou te apadrinhar, eu vou te dar aula, porque eu era em desvantagem aos outros que tinham bolsa de estudo, porque os outros iam para a França. E eu era a única que nunca tinha ido para a França, então eles sabiam muito mais que eu. Ela falou, eu vou ser sua professora particular. Suas aulas serão aqui na minha casa, porque você vai vencer. E essa mulher, ela me dava uma lição de vida atrás da outra. E ela disse que ela saiu do campo de concentração pesando 35 quilos. E o marido dela com 45 quilos. E eles falaram, quando a gente lê assim, e foram para todas as nações, ela disse que eles pegaram o mapa, falaram, para onde a gente vai? A gente vai depois do Holocausto. Ela falou, não tinha ainda a nação. Aí ela falou assim, para onde a gente vai? Para os Estados Unidos? Não, me disseram, porque eles, muito marcados pela dor, disseram que no Brasil eles são carinhosos. Vamos para o Brasil. Aí o marido, a gente não fala português. Ué, mas a gente também não fala inglês. Então vamos para o Brasil. E aí eles vieram para o Brasil. E eu só quero contar o fim dessa história. Essa mulher não falava uma palavra de francês, não é a língua mãe dela. Como é que ela estava na Aliança Francesa que só tinha professores nativos? Essa mulher se esforçou tanto que ela falava português sem sotaque e ela falava francês e ela escreveu a história dela em francês, mandou para um concurso na França e ela ganhou o primeiro lugar competindo com franceses. A gramática dela era completamente perfeita. O estilo literário e a gramática perfeita. E ela disse assim, eu venci, você vai vencer. Então, cada vez que eu tinha uma dificuldade, eu lembrava da Gabriela. Cada vez que eu tinha uma dificuldade, eu falava, ela venceu, eu também vou conseguir vencer, o Deus da Gabriela é o meu Deus. Então, que fique isso para você.
o Deus da Gabriela, o meu Deus é o teu Deus. E assim como Israel, no outro podcast a gente vai falar como eles saíram do campo de concentração, como eles entraram numa nação que hoje se chama Israel, continuou com muitos problemas, mas como é essa história, o Israel de hoje. Hoje, neste momento, a gente falou do Israel de ontem. Até o Holocausto é o Israel de ontem. Do Holocausto para cá, segundo Jesus em Mateus 24, é o Israel de hoje. Então, a gente vai falar no próximo podcast o Israel de hoje. Não perca o próximo podcast. O tema é forte, né? A gente só de escutar falar já fica embargado aqui na voz e eu não consigo nem... Mas, enfim, pessoal, no próximo vamos continuar a falar do tema Israel. Vamos falar dessa virada de chave, né? Porque, como a pastora fala, o fim do Holocausto inaugura uma outra etapa profética. Sim. E aí a gente vê o princípio das dores acontecendo para nós, gentios, não judeus, de uma maneira muito mais intensa, né? Porque há, sim, o retorno e a formação dessa nação de Israel. A gente vai até entender por que é tão importante visitar Israel. Exatamente, muita coisa legal. E eu posso dar um testemunho pessoal de que a gente que vem de igreja mais tradicional, né, histórica, né, as igrejas chamadas históricas, a gente dá pouca atenção a Israel. A gente conhece pouco Israel, até por conta de alguns problemas que tivemos por base, considerando a origem, né, de luterana e muita coisa que foi deturpada nas últimas obras de Lutero e que a gente acaba lendo apressadamente e ignora Israel, ou até culpa Israel por algumas coisas, né? Mas quando você conhece mais a fundo, você descobre que Israel, você tem sim a obrigação de orar por Israel, de conhecer Israel, de caminhar por Israel, de contribuir para que Israel permaneça livre e linda, para que a gente possa ir lá conhecer, caminhar por aquele lugar. Né? Então não perca, se você tiver a oportunidade com a pastora Naira vai ser uma bênção, mas se não for com a pastora Naira, tenha sim no seu coração essa vontade de conhecer Israel. E não esqueça, finalizando, se inscrever no nosso canal, Naira Pedrini com Y, né? Acionar o sininho para que você seja informado de toda a programação que vai sendo colocada no ar e curtir, dar lá o seu like, compartilhar com seu amigo, com sua igreja, com seu irmão, para que a programação possa atingir o maior número de pessoas. Você que gosta muito da pastora Naira, que tem interesse, que tem sede no seu coração, se torne membro do canal. Sempre no chat do podcast, o Aquino coloca a forma de você conseguir se tornar membro do canal. Então, não deixe de se tornar, porque você vai ter acesso à programação exclusiva, a cursos que são dados, alguma coisa gratuita, há informações adicionais, há outros conteúdos que você pode se aprofundar mais nos assuntos, como esse de Israel. A pastora tem cursos sobre Israel, sobre a Apocalipse, sobre as 7 igrejas, sobre o livro de Judas, sobre o livro de Cantares, sobre todo o Pentateuco. Então você tem informação de sobra ali para mergulhar na palavra de Deus com informação confiável, bíblica. Não tem nada da cabeça da pastora ali, não. Então, você pode ter certeza que vai estar bebendo de uma fonte segura. Então, curta, compartilhe, se inscreva e fique com a gente para o próximo podcast. Pastor Jonas, você quer fazer a nossa oração final? Com certeza. Por favor. Com certeza. Dizer também que o próximo podcast vai continuar com Israel. Então, só reafirmando para você não perder. Tá bom? Senhor, muito obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de falar desse projeto tão grande que é a formação desta nação. Muito obrigado, Senhor, por nos direcionar ao entendimento para que possamos ter uma fé inabalável em Ti. Eu abençoo nesta manhã, Senhor, nesta noite, eu abençoo todos aqueles que estão nos assistindo e declaro, Senhor, que todos eles terão a oportunidade de estar dentro da cidade de Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Amém.